Estamos retornando para o segundo bloco do nosso Memória do Esporte de hoje com o Everton Machado, ex-goleiro do Estrela Futebol Clube, Portuguesa de Desportos e Marítimo de Portugal. Como é que foi a ida para a Portuguesa? Teve um problema de lesão? E como é que foi essa história toda? Da Portuguesa em diante, Everton, na tua carreira? Bom, eu daqui em 79 saí, fui contratado pela Portuguesa e fiquei até 87 na Portuguesa. Nesse período alternando bons momentos. E bom que se diga, uma das transações mais altas que o Estrela Futebol Clube fez em toda a sua vida esportiva. Acredito que tenha sido. Uma grande transação. Foi porque na época vendia-se, o jogador estava vinculado ao clube, independente se tivesse contrato ou não. Ele sempre estava vinculado ao clube. Então, para sair de um clube, ou o clube te liberava ou vendia. Foi o meu caso em relação à Portuguesa. É uma coisa rara, um goleiro, né? Um goleiro, um alto preço, e para uma equipe da capital de São Paulo, a Portuguesa. Exatamente, também foi uma transação, em relação às equipes do interior, foi também uma transação que era uma novidade, né? Era raro acontecer isso. E eu tive essa sorte, tive esse privilégio de ser contratado pela equipe da Portuguesa. Na Portuguesa alternei bons e maus momentos. Um dos maus momentos exatamente foi a lesão grave que eu tive lá. Na época eu estava pré-convocado para as Olimpíadas de Los Angeles, em 84, e essa lesão me acarretou uma paragem brusca na carreira, né? E que eu tive depois praticamente 2 anos para tentar me recuperar. Recuperar a carreira. A recuperação da lesão foi rápida, mas recuperar a carreira, tu acaba perdendo a credibilidade, as pessoas acham que tu já não tem mais condições, enfim. Mas consegui recuperar, passei 3 meses no Noroeste de Bauru. Foi quando aconteceu a venda também para o Marítimo de Portugal. Isso foi em 87. Tu tem essa passagem pelo Noroeste. Uma passagem de 3 meses pelo Noroeste. Ele já havia sido observado na Portuguesa, e quando eu fui emprestado, na realidade, para o Noroeste, foi quando a equipe do Marítimo fez a oferta, né, e foi feita a venda. Ficou quantos anos lá na Europa, em Portugal? Fiquei sempre no Marítimo. Fiquei 12 anos no Marítimo. Fiquei 10 anos como jogador e depois 2 anos trabalhando na equipe técnica, né, como treinador de goleiro, como auxiliar técnico. Trabalhei com as categorias de juniores, fui interino em 2 jogos. Até o ano 2000 foi quando eu retornei ao Brasil, retornei para o salário nem se compara, né? Não, aí era realmente, em relação ao Brasil, na época também não é o que é hoje. É bom que fique claro isso. Não é o que é hoje, até porque o Marítimo é uma equipe intermediária de Portugal. E a nível de Europa nunca caiu, né? Não, ela curiosamente, quando eu cheguei, foi o ano que eles tinham subido. E daquele ano de 87 até hoje, o Marítimo nunca mais caiu de divisão. Conseguiu se manter, conseguiu se firmar na primeira divisão portuguesa. É uma equipe média lá? É uma equipe média, eu diria assim, uma equipe média que ela dificilmente vai ser campeã. Seria com quem? Eu diria assim, um campeonato brasileiro, ela estaria a nível hoje de uma Ponte Preta, na primeira divisão, uma Ponte Preta, uma própria Portuguesa, do Figueirense, do Bahia. É uma equipe que corre um risco pequeno de cair, né? Como aqui no Brasil, um Flamengo, um Corinthians corre esse risco. Mas não existe a possibilidade mínima de ser campeão. Passou muita dificuldade lá com o outro país? Sim, a adaptação a língua não, a língua é fácil. A língua não, embora é fácil. Embora há muitos termos lá em Portugal, né, que a gente, como brasileiro, não sabe o que é. Então a gente tinha uma certa dificuldade em relação. Mas depois foi fácil, esse não havia problema. A maior dificuldade foi realmente a maneira de jogar. O futebol português na época ele era muito voltado ao futebol inglês, que era no cruzamento. Quase todas as equipes jogavam com 2 atacantes grandes na frente, enfiados, e aquilo era bola dos lados, era bola da frente, tudo bola para lá. E eu já peguei a fase que não era mais chuveirinho, né? Que aquele chuveirinho ela viajava, aquela coisa toda. Não, já era aquele cruzamento mais cortado, aquele cruzamento mais direcionado, então realmente... Uma bola mais veloz. Mais veloz, isso realmente causou um bocadinho de dificuldades. Mas com o tempo a gente foi se adaptando e foi se aperfeiçoando nesse fundamento, e a coisa correu da forma que a gente sempre quis que acontecesse. Um outro fator que aí pesou pelo lado favorável, os gramados. Você não encontrava lá campo careca, campo com pouca grama, nada. Todos os campos que eu tive a oportunidade de jogar na primeira divisão portuguesa eram gramados perfeitos.
eram gramados perfeitos, era uma coisa que eles valorizavam bastante. E isso para um goleiro ajuda bastante. Ajuda muito, ajuda para o cara que é do meio campo, o cara do ataque e tal, mas para o goleiro ajuda bastante. Que aqui no Brasil, tu chutava uma bola, batia meio metro antes, não sabia onde é que ela ia. Que lado ela ia. E essa não, lá em Portugal tu sabia que ela realmente vinha no teu peito fazer o encaixe, então isso foi um outro fator que ajudou bastante a adaptação lá em Portugal. Além do salário, não vamos discutir, tu fez foi um cara com a vida bem regrada, foi um sujeito consciente, economicamente também, eu te conheci quando tu chegou no Estrela, tu era novinho ainda, 19 anos, né? Sim. 19, 20 anos. Então tu teve uma vida regrada, independente disso aí que tu acumulou para ter uma vida mais tranquila hoje. O que tu mais aprendeu lá nessa passagem, principalmente por Portugal? 12 anos não é 12 dias, nem 12 semanas, né? Quase meia vida futebolística foi, né? É verdade. Uma coisa que ainda é um bocado diferente do que é aqui no Brasil é a mentalidade do jogador. Em Portugal e na Europa, de uma maneira geral, é uma mentalidade extremamente profissional. É extremamente profissional, seja dentro de campo, nas orientações do treinador, quer dizer, se o treinador te diz, ó, vai ali, vai aqui, vai ali, vai aqui, ele vai fazer, vai ali, vai aqui, sempre. Quer dizer, eles até não dão muita margem para a criatividade do jogador. Quer dizer, tu quer criar alguma coisa, é dentro daquilo que o treinador te definiu, né? Outra coisa é a própria a parte profissional do atleta. Quer dizer, o jogador é focado na carreira dele. Quer dizer, todo mundo tem a sua folga, todo mundo sai na sua folga, como é em qualquer lugar. Mas nunca há excesso. Há um respeito muito grande do atleta para o clube, tá? E há um respeito muito grande da torcida para o atleta. Sabe? Aquele atleta que ele é dedicado, que ele é aplicado, é o atleta que é correto, muitas vezes não jogando bem, ele tem o respeito da sua torcida, né? Justamente por quê? Porque ele é um cara dedicado. Às vezes as coisas não correm bem, né? Isso lá como aqui, às vezes as coisas não correm bem. Só que a tolerância aqui no Brasil é bem menor. A tolerância aqui no Brasil em relação aos jogadores, ela é bem menor, sabe? E isso realmente é uma pressão a mais que o jogador sente. Diferentemente da Europa, que existe essa pressão, é evidente que existe, mas há uma tolerância maior. Então o jogador, e a gente vê exemplos de muitos jogadores que são contratados daqui do Brasil e vão para lá, às vezes no primeiro ano não funciona a coisa. E no segundo ano eles deslancham. Isso tem muito a ver com a adaptação em relação ao novo país. Portugal está muito parecido com o que é o Brasil. Até porque hoje, e na minha época já era assim, cada clube português deve ter 7, 8 ou 9 brasileiros. Então existe uma colônia brasileira muito grande dentro dos clubes que te ajuda a se adaptar, tá certo? E esses jogadores já estão enquadrados naquilo que pensa o futebol português. Então é mais fácil para o jogador se adaptar lá dentro de Portugal. Portugal é a porta para o jogador, para a Europa? Sim. O restante da Europa. Não tenha dúvida disso, e a gente tem exemplos bem claros. Eu dou o exemplo do Pepe, que é hoje o zagueiro central do Real Madrid. Foi um jogador que o Marítimo começou no Marítimo. O Marítimo veio buscar aqui em Alagoas, levou para lá menino, com 17, 18 anos. Ele se firmou no Marítimo, foi vendido para o Porto, e do Porto foi para o Real Madrid. Veja o caso do Hulk, agora, que teve na seleção brasileira, foi um jogador que ninguém conhecia aqui no Brasil, foi para lá do Porto, tá indo para Inglaterra. E já vai estar indo para outro clube. Quer dizer, então, seguramente ninguém viria buscar o Hulk aqui no Brasil, desses outros países, tirando direto Portugal. Não, né? Não, mas ele passou por Portugal e ali já é feita uma espécie de matriagem para os grandes clubes europeus, e já sabe que ele já tem a dinâmica do futebol europeu, ele já sabe a profissionalização do futebol europeu, então é mais fácil ele pegar ali e levar para lá. Tem outro jogador que é zagueiro, né? Também está lá no Chelsea agora. Não, o Chelsea era o que passou para o Benfica. Esse foi um outro caso também do menino que foi para o Benfica, o cabeludinho, fugiu o nome, Davi. Foi menino para o Benfica também, com 17, 18 anos, se firmou na equipe principal do Benfica e foi lá o Chelsea e comprou o jogador. Então é realmente uma porta para os grandes clubes europeus, né? Para os grandes clubes europeus. E também para aquele jogador que é das equipes medianas aqui do Brasil, né? É um bom mercado, porque tu ganha relativamente mais do que se ganha no Brasil aqui, dessas equipes medianas, né? E de repente, numa situação ou outra, tu pode ser contratado por um Porto, pelo Benfica, por um Sport, que aí sim, já é a nível salarial, já é uma coisa já quase a nível das outras equipes europeias. Né? Espanha, Itália, coisa, né? Já está quase perto. Everton, voltando, aqui, o Lajadense, Everton, tu chegou a estar
se dedicando um período aí a coordenar as categorias de base do Lajadense. O pessoal pergunta muito na rua pra gente, olha, e o Lajadense, as categorias de base, coisas, estão mais preocupados com a categoria de base do que com o profissional, se vai ou não vai disputar a copinha, que agora, nesse momento que a gente está gravando o programa, o presidente da Lajadense, há dias atrás, falou que dificilmente vai disputar. Vamos ver. Esse trabalho aí com a base do Lajadense, o que o Lajadense tem que fazer para aproveitar melhor essa base? Bom, eu tive o convite do presidente Mário para começar um trabalho dentro do Lajadense, na categoria de base, como uma espécie de coordenador. E nós começamos em janeiro, fevereiro, março, esses 3 meses que eu consegui estar à frente. Infelizmente não pude dar sequência em função das minhas atividades profissionais, mas eu acho que a ideia que o clube tem em relação às categorias de base, ela está mais ou menos formada. Este ano a ideia seria, no primeiro semestre, a equipe de juniores. No meio do ano, os juniores disputariam a Copa BH. E no segundo semestre a ideia era reativar a categoria juvenil, neste ano que nós estamos agora. Para o ano seguinte, a ideia era ter já os juniores, os juvenis e mais uma categoria já em funcionamento. A ideia é ter mais. E ao fim de 2 ou 3 anos a gente ter desde as escolinhas até a categoria júnior. Essa ideia ainda continua. Tá? Nesse primeiro semestre a coisa está funcionando da maneira que eles estavam prevendo. Tá? E existe uma mentalidade dentro da direção do Lajadense para que, na formatação do plantel do ano que vem para o Gauchão, vai haver o aproveitamento desses jogadores que hoje disputam a categoria júnior. A ideia é aproveitar 3 ou 4 ou 5 dentro do plantel profissional que vai fazer parte do próximo Gauchão. É uma forma de rentabilizar essas categorias. O Lajadense tem 7 ou 8 jogadores espalhados pelo Brasil em forma de parcerias, tá? Mas isso no momento não rende nada. Só vai render se houver realmente o interesse dos outros clubes ou uma venda. Tá? E ao final do ano, quando houver a montagem da equipe que vai disputar o próximo Gauchão, ter o aproveitamento de uns 3 ou 4 jogadores que hoje estão na base. Esse é o projeto, esse é o plano. Eu acho que esse é o caminho. Tá? Pode haver uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, mas eu acredito que o caminho tá traçado e é essa que vai ser, e essa é a mentalidade que hoje vinga na direção do Lajadense. Bom, Everton, que bom. O Everton tem uma história muito bonita. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Pela clareza das explanações, das explicações. Eu acho que a gente realizou aqui um programa que realmente vai ficar na memória do esporte. Você que está nos honrando com a sua audiência, muito obrigado. Pra você. Nas lojas Delay você encontra o melhor da moda masculina, feminina e infantil, calçados, linha de viagem e a coleção mais completa de ternos masculinos da região. Delay vestindo todas as gerações. O centro da moda em Estrela, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Não esqueça de ir no Delay. Lojas Delay. Lojas Delay. Lajeado conta com os serviços do Despachante Júnior, realizando há 14 anos transferências, registro 0 km, licenciamento, faixas ouro para caminhões. Atendemos também concessionárias e empresas, Despachante Júnior e Fábrica de Placas Costa e Câmara, juntos para agilizar o seu emplacamento. Na João Batista de Melo, 479, em Lajeado. Esquadrias Stertz, tudo em estruturas metálicas. Grades, portões, portas, janelas. Proteja sua casa e sua empresa com arte, qualidade e confiança há mais de 20 anos. Esquadrias Stertz, fone 3748-1676. Na Lotaria Johan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotaria Johan, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado.